Então, está começando aí, sejam todos muito bem-vindos. E, bom, pelas devidas apresentações, que é um grupo de psicanálise política, a gente está meio que desde o semestre, meio do semestre passado, sei lá, estudando nesse mesmo leque, assim, ou debaixo desse guarda-chuva, né, chamado psicanálise política, tentando traçar algumas hipóteses e se descobrindo no meio do caminho, assim, sobre pô, o que resta, ou o que acontece nessa relação assim, entre psicanálise e política. O que, né, acho que é uma questão assim, bastante interessante de se perguntar o que pode o discurso analítico na política, e também seria uma outra via, né, de tipo, pô, o que há de político no interior da psicanálise, assim como uma teoria, mas a proposta é meio que tentar conciliar esses dois termos que são bem gigantes, assim. Então, a gente chegou onde chegou hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre ódio e acredito que vocês viram os outros nomes lá, talvez sim, talvez não, mas tem também sobre outros afetos que não o ódio. E isso apareceu assim, na verdade, porque estamos seguindo uma hipótese de uso da psicanálise no, no campo político, assim, e pensar assim, pô, que a psicanálise pode ajudar a gente a pensar, né, uma coisa que é tão, às vezes, tão própria a uma coisa assim, meio entre quatro paredes, né, da psicanálise, que é, pô, sujeito, a emancipação do sujeito das suas estruturas de determinação, etc, etc. Pensar isso assim, pô, e a emancipação no sentido mais geral, assim, a psicanálise seria algo de além da clínica? Ou onde é que essas fronteiras se diluem um pouco? Então a gente seguiu uma hipótese de investigação, assim, que ela está contida no livro Os Circuitos Afetos, do Vladimir Safatli, e que ela diz basicamente o seguinte: uma possibilidade crítica para a psicanálise, talvez para além de pensar a relação entre normas e práticas, e o quanto existem determinadas práticas que nunca se encaixam em determinada norma, então isso vai criando uma espécie de uma condição meio que lacunar, assim, que sempre exige que, sei lá, a política apareça como um elemento repressor, sei lá, algo para regular essas normas, essas práticas, que seria uma possibilidade de abordagem crítica, assim, ou uma, assim, mais ezequiana, que é de pensar assim, bom, existem as normas e as práticas, etc., mas existem também as normas que são inconscientes. Então, bom, o sujeito está ideologicamente sem, sem saber, às vezes, o que ele está fazendo, mas na prática ele faz coisas. Então, essas lógicas, assim, de apontar pô, o furo ideológico da questão, ou, ou o quanto, sei lá, né, a forma como a gente absorve diz muito mais do que o conteúdo das coisas, né? Sempre essa tensão, assim, aquilo que é inconsciente, a gente tá vendo, mas porque faz parte do normal, a gente não consegue perceber, assim, não consegue criticar, então a psicanálise, pô, uma grande ferramenta de crítica, assim, né? Que a gente agora tem o inconsciente, etc. Seria uma outra abordagem crítica, mas aqui a gente vai tentar lidar com ela, tá usando ela como método, é de pensar assim, pô, um jeito para você analisar um corpo social é levando a sério a ideia de corpo e levando a sério assim a ideia de que um corpo político, ele não é só uma metáfora, mas ele possui propriedades assim de um corpo, que ele é capaz de ser afetado. Então ele, sei lá, ele funciona a partir de uma certa lógica que está baseada nos afetos mais
prioritários ou nos afetos que organizam um determinado corpo social. Então, a gente chegou até aqui pensando, pô, quais seriam, então, outros afetos, assim, para além daqueles, né, que o Safato ele aponta, que ele aponta alguns como, por exemplo, o amor, pensar a lógica do amor, etc. As sociedades liberais são pautadas no medo, né? Então a gente tem medo do outro, então isso condiciona um tanto de elementos securitários para a gente se defender do outro. Mas tentar deslocar essas questões para afetos assim, sei lá, que a gente consiga mapear ou dispor de maneira mais ampla para a nossa realidade, para a gente conseguir tornar mais inteligível assim, esses problemas da política, etc. Então, a gente hoje vai falar do ódio. Eu acho assim que seria um jeito muito interessante da gente conversar hoje se a gente levasse isso muito pouco a sério, no sentido de pô, a discussão já está pronta e a gente vai meio que absorver o que vai acontecer. Mas levar muito a regra do afeto muito a sério, assim, pensar, pô, nessa discussão, assim, quais são os impasses que a gente acha consideravelmente importantes e que nos faça refletir sobre, pô, o ódio é uma coisa ruim, é uma coisa boa? O ódio na política, né? Eu acho que eu fiz lá no Instagram da Lapol, tem umas perguntinhas lá, então, uma pergunta que eu particularmente acho, me deixa assim, um pouco reflexiva, que é tipo, pô, o ódio tá mais do lado, assim, de posturas mais conservadoras, assim, ou uma postura mais revolucionária? É mais reaço ou mais revolucionário? Um afeto, né? Acho até engraçado isso. Mas como é que a gente lida com essas questões, ou como a gente simboliza isso assim, no nosso imaginário, por assim dizer? Onde a gente se imagina dentro dessa relação toda? Então, enfim, é, eu vou só, sei lá, falar um pouco sobre o que a gente está chamando de ódio, né? Essa coisa assim, pode se confundir com várias outros afetos, né? Como a raiva, que não é propriamente um afeto. Onde é que está a sacação, assim, de que a gente pode partir e falar, pô, o ódio está ali, o ódio não está. Eu, como a gente que é lacaniana, eu queria usar uma sacada lacaniana que é muito, acho ela muito legal, que é a de fazer uma espécie de recuo e não considerar o ódio logo como um afeto, né? Porque o que significa dizer um afeto? Significa um termo assim, bem, uma síntese bem, uma frase pronta assim. Um afeto é o modo como o corpo responde ao significante. Então, os impactos do significante sobre o corpo produzem afeto. Então, seria uma definição assim, um pouco elementar de que é um afeto, de que a gente passou a chamar de afeto desde que a gente está usando esse termo. E isso faz todo sentido pensar a política, né? Então, como o corpo, porque se todo afeto é uma condição do significante, assim, né? É como o sujeito se posiciona no significante. Isso diz muito de como a gente, ou convoca a gente a pensar como as nossas políticas, assim, se posicionam frente aos significantes que nos impactam. Significantes a gente poderia até entender assim, os discursos, né? As narrativas, enfim. Mas o Lacan ele dá um recuo assim, que é falar, na verdade, o ódio ele está do lado de outras duas paixões. Então ele usa assim como uma espécie de trindade assim das paixões, que é o ódio, a ignorância e o amor.
São as paixões do ser do Lacan. E ele tem uma definição muito interessante de paixão, que é que a paixão tem muito a ver, já que a gente está falando de significante, né? O, o Matthews está aqui, ele possivelmente manja mais de linguística do que eu, mas o Lacan se aproveita muito assim daquele modelo do Ferdinand de Saussure para pensar o significante e o significado, e ele leva muito a sério aquela barra que tem no meio do dividindo o significante e o significado. Lacan vai pensar assim, a paixão é uma espécie de ato, assim, uma, um modo de se relacionar com a linguagem, em que essa barra ela é suspensa. Então é como se o significado invadisse assim o significante e essa lente, né, ela é usada para, né, não só uma condição assim do próprio sujeito com ele mesmo, mas ela é exteriorizada para o outro. O sujeito lê o mundo sem essa divisão. Assim, né? Tem até um jeito assim, de pensar paixão, né, a partir daquele esquema do a paixão é cega, mas esse seria um bom jeito assim de dar o tom um pouco expansivo da paixão. Paixão assim como aquela que se direciona a um outro lugar e por um momento deixa, né, os entraves um pouco suspensos e é invadido, né, pela significação que o sujeito está dando ali. Mas o Lacan tem essa ideia assim, de que, na verdade, o ódio é uma paixão e ela está do lado de outras duas paixões, assim, e ela é muito característica, porque o Lacan vai pensar assim, né, que ele tem uns esquemas que é de pensar, poxa, o real simbólico e imaginário pode servir muito para a gente pensar essa trindade. Porque se por um lado o amor estaria mais ligado numa relação imaginária, né? De pensar assim, pô, o conjunto das fantasias, o amor enquanto essa coisa assim que tem a ver com o ideal do eu, o narcisismo, etc, etc. E a ignorância é algo mais relacionado ao simbólico, ou seja, a questão do saber e a questão mais propriamente do, né, do como a gente vai lidar com aquele furo imanente à realidade, né? O ódio estaria mais ligado ao real. O real enquanto aquilo que não tem nome, aquilo assim que é abertura, né? Ou não fechamento, real como impossível, né? Ver que todos esses termos assim, às vezes vai colorindo o nosso imaginário e pensar assim, o ódio como é a contingência, por exemplo. Isso tá meio que lacando a margens para a gente fazendo essas construções assim, quando ele realmente não faz, né? Tipo, tem outra relação que ele põe assim entre esses três, que é de pensar assim, pô, o real, o simbólico e o imaginário também tem uma espécie de modalização com as três formas de negação. O pessoal da psicanálise assim conhece bem, que é o recalque, a fora-clusão e a denegação. Então, assim, né, enquanto o recalque estaria mais para a ignorância, né, o sujeito não quer saber nada sobre aquilo, ou ele nega aquele conteúdo, assim, né, rejeita no nível do simbólico, certo? E a denegação, enquanto mais ligado ao imaginário e mais ligado, portanto, ao amor, né, pensar assim, o problema do fetiche. O problema do fetiche é que existe uma espécie de corte, assim, no imaginário, que o sujeito toma uma parte como fosse, assim, a própria verdade com relação àquilo que ele ama. Então, essa relação do amor com o fetiche, com, por assim dizer, a denegação, né, que é o elemento perverso por excelência,
E o ódio, que é nosso objeto de hoje, estaria mais ligado à foraclusão, né? Como assim? A tirar, a excluir, de colocar assim, do lado de fora, no caso do simbólico, colocar de fora do simbólico. Então, essas construções meio lacanianas assim, elas são interessantes, porque ajuda a gente a operacionalizar um pouco o ódio e colocar ele em distinção de outros movimentos. Mas, enfim, o que a gente poderia dizer assim que é uma paixão e o ódio como uma paixão? Existe a figura mais básica do ódio, assim, que é o ódio como destruição do outro, né? Que seria assim, pô, o ódio aparece na criança, assim, não só como sinônimo de frustração, né? Pô, criança não é atendida em suas demandas, então, portanto, tem sempre aquela frustração, assim, do outro que não me acolhe. Mas o ódio também aparece, assim, como esse quantum de pulsão que busca isolar o outro ou esvaziar o outro da sua subjetividade. Consegue pensar assim, tipo, o ódio não só como uma espécie de ranço do outro, falar assim, né? Mas como um desejo de que o outro não exista, né? E isso tem muita, já vai entrando assim um pouco no nosso campo, assim, a gente já vai se sentindo um pouco mais à vontade, talvez, que é para pensar assim, como pode um afeto desse, como que a gente se relaciona com esse tipo de afeto, um afeto assim que aparentemente ele historicamente ele é dotado de uma certa moralidade. Acho que a gente poderia até dizer, né, que uma grande questão histórica é de que a gente ainda se pergunta assim, por que a gente faz com ódio, né? O, a psicanálise tem uma um grande ranço assim do tipo de moralidade cristã que sugere um apagamento do ódio, saca? Então, tipo, pô, todo ódio, né? Você vê, essa é uma possível saída assim para a questão do ódio, né? Porque a gente faz, porra, uma resposta assim que o Freud e o Lacan meio que concordam que a cultura cristã fez com a gente é pensar assim, pô, o ódio não tem lugar. O ódio precisa ser convertido em amor. Então, você precisa transmutá-lo. Ele é uma questão moral, é uma questão ligada ao pecado, o ódio, né? Então, essa é uma possível saída, assim, ou, né, outra possível, pô, se a gente colocar muito ódio, assim, né, na equação, assim, o que a gente tem, né, com esse excesso, assim, de destruição do outro, onde a gente chega, né? Porque acho que a gente vai começar a lidar cada vez mais com essas espécies, assim, de inversões, que é, poxa, no fundo, o ódio sempre aparece como uma espécie de retorno não programado, assim, de todas as nossas experiências que ou contém uma certa relação muito afinca com o amor, por exemplo, né? Por exemplo, Lacan tem uma fórmula muito, eu acho ela muito legal para explicar, às vezes, mas que é de pensar assim, que toda forma de segregação, né, a gente pode associar um pouco ao ódio, assim, essa espécie de colocar de fora, sabe? De, pô, constituir uma espécie de exterior e interior, ela no fundo, ela subsiste naquilo que a gente chama de fraternidade. Então, toda vez que a gente pensa, né, fraternidade, a gente, na verdade, está considerando políticas de segregação.
Então, toda fraternidade, assim, ela na verdade é um jeito de lidar com aquilo que não pode ficar dentro e, portanto, tem que ser excluído. Enfim, e eu acho que isso remete um pouco a gente a falar, né? Ou a se perguntar, não sei se isso cabe em forma de pergunta, assim, né? Tipo, pô, o que que é um discurso de ódio, afinal de contas? O que significa dizer que um determinado discurso, o emblema, o significante mais central dele, para ser cuidadoso, é o ódio. Isso é válido? Isso é inválido? Né? Tipo, qual que é o nosso parâmetro assim, para pensar quando o ódio é eficaz ou quando ele não é? Se, afinal de contas, a gente sempre tem que lidar com essa ambiguidade, assim, de, tipo, pô, no fundo o amor vem com essa espécie de ódio embutido, ou de que o ódio, né, por se tratar de destruição do outro, é uma coisa ruim. Então, afinal de contas, por que serve o ódio? Por que a gente constrói em cima do ódio se ele está sempre aí, sabe? Então, acho que esse é um pano de fundo interessante, assim, né? Porque acho que ele remete a gente a muitas dimensões muito próximas. Tipo, a agressividade. Para que serve a agressividade na, na política? Então, enfim, acho que dado uma espécie de panorama, assim, né? De modos que a gente poderia chamar o ódio para conversa, né? Meio que como essa coisa um pouco expansiva e, sei lá, ligada à radicalidade por vezes. É engraçado, né? Porque aquele mesmo jeito assim de modalizar o que o Lacan chama lá, né, de real simbólico e imaginário, isso também dá uma pista muito interessante, né, da relação do ódio com o amor. E isso, na verdade, que eu achei engraçado, né? Porque, tipo, ano passado a gente teve um simpósio, foi sobre amor, né? Então, tipo, também tem uma pancada de psicanalista gostando de pensar o amor, assim. Então, tipo, pô, o ódio talvez seja tão importante quanto pensar o amor, assim, para início de conversa, assim, para colocar as coisas nas suas, né, nas suas reais posições, assim, enfim. Mas tem uma distinção interessante, né, que talvez eu gostaria de terminar em forma de pergunta, mas é que o Lacan fala assim, né, naquele tipo de modalização lá, de que, na verdade, essas três paixões, elas não se ligam diretamente a um registro. Elas não estão ligadas diretamente ao, por exemplo, o amor diretamente ao imaginário e ponto, etc. A gente também poderia pensar como essas coisas se articulam entre si. Então, como o amor, ele estaria situado entre o imaginário e o simbólico. Então, o amor como essa espécie de fechamento, talvez, na, sei lá, nas ordens simbólicas e naquilo que há de mais consistente, né? O imaginário como aquilo que consiste. Então, ele fala assim, né? Pô, tá muito mais ligado ao imaginário e ao simbólico, ao amor, enquanto o ódio tem uma espécie de diferença muito crucial, que é o ódio estaria ligado também ao, ao simbólico, mas entre o simbólico e o real. Então, tipo, pô, tem um elemento, talvez tenha um elemento assim, no ódio que possibilite uma abertura a algo que não se conhece, algo, né? O pessoal do, do Adorno, assim, né? De pensar como a destruição, ela é, na verdade,
um caminho para uma certa positividade, assim, né? Afinal, não seria o ódio uma espécie de positivação da negatividade, assim, né? Tipo, quando você positiva justamente aquilo que não se adequa, ou aquilo que tem que permanecer à deriva do eu, etc. Então, ainda existe essa espécie de camada, sei lá, transformativa, pensar assim, do ódio, pelo simples fato de estar ligado a essa dimensão do real que é o para fora, sabe? É aquilo que, pô, tá de fora do campo das possibilidades. Não serve como reafirmação do que já existe, mas é uma espécie de pressão para algo que ainda não aconteceu, ou como irrupção de uma coisa externa, etc. Então, pô, mensagem aqui. Gostaria muito de participar, mas é meu tema de pesquisa. Ah, que pena, Alana. Você que está assistindo o vídeo aí, eu não sei. Mas, enfim. Bom, acho que dado essas elucubrações, assim, né, pensa assim, pô, o ódio pode ser transformativo, assim? O que a gente faz com o ódio, assim, afinal? Ódio é uma coisa que protege a gente, é uma coisa que nos coloca numa posição de vulnerabilidade ante a contingência, aquilo que pode acontecer diante do ódio, sabe? Então, enfim, acho que acho que teria muitos exemplos para a gente considerar, mas, enfim, se alguém quiser pescar alguma ideia para a gente trabalhar mais, para a gente avançar mais para algum canto, assim, porque na psicanálise esse tema vai ficar vastamente tratado, porque você vai lidar, por exemplo, né, com a questão da transferência. O ódio vai aparecer de uma forma bastante significativa, assim, né? Freud vai falar assim, pô, quando a transferência aparece como algo, uma transferência negativa, não como aquilo assim que se reafirma em demanda de amor, etc. Quando o ódio aparece na sua versão mais agressiva, mais, né, calibrada de um certo ódio, bom, aí se revela uma verdade que o véu, assim, né, imaginário, toda aquela espécie de performance com relação ao semblante, né, tudo aquilo que encobre um certo vazio, assim, de repente aparece como uma novidade, como algo assim que, bom, diz muito do sujeito, assim, e talvez até mais do que ele pensava que dizia. Então isso vira um problema, assim, né, trabalhável de um modo que, pô, às vezes um outro afeto não sinaliza coisas assim, sabe? Então, a questão da transferência, a questão, por exemplo, do narcisismo, tem uma pergunta que o pessoal respondeu, teve uma grande maioria, assim, né? Foi uma pergunta, tipo, se as pessoas odeiam algo em si mesmo, muitas pessoas responderam que não. Eu achei muito interessante isso. Eu não sei porque as pessoas responderam que não, mas apesar de ser uma coisa assim, muito comum de falar, né? Tipo, principalmente no meio psicanalítico, se você fala, por exemplo, né, com um certo tom crítico, com um certo tom, sei lá, um pouco pejorativo, que mostra assim uma não dignifica o outro, esqueci a palavra, mas quando você, sei lá, se coloca numa posição assim de humilhar ou de, sei lá, se deter criticamente num determinado autor, por exemplo, né? Por exemplo, né? Você fala
por um tempo foi uma postura muito reativa dos psicanalistas, quando você vai falar mal do Lacan, né, etc. Pô, na, tem certeza, assim, você não tá falando mal de você, não é uma coisa sua, assim, né? Então o ódio tem sempre essa, parece que você tá sempre se colocando, né? Você tá sempre odiando a si mesmo, assim, né? Que é uma questão imaginária no final das contas, né? Assim, pô, aquilo que você odeia na imagem que você tem de si, e isso traz todo um arcabouço, assim, de patologias, etc, né? Como, sei lá, anorexia, por exemplo. Uma modalidade de ódio à imagem de si muito, muito bem trabalhada já, né? Então, não sei exatamente onde a gente coloca os nossos pés, ou o que vocês que surgiu, assim, qual foi a frente que te chamou a atenção, assim, para essa discussão sobre ódio. Mas eu gostaria um pouco da gente conversar, assim, talvez explorar novas ideias e, sei lá, pensar inserções mais críticas ou mais reflexivas sobre o ódio na política, enfim, ou ódio na psicanálise. Ah, tá. Então a gente continua gastando palavras aqui. É... Não quero falar mais. E aí, gente? Tem. Existem. É... Eu tô querendo emendar um outro assunto, mas enfim. Que isso me lembra um pouco assim, um pouco um tipo de postura, assim, né? De que é talvez uma discussão muito recorrente sobre o ódio, assim, né? Que é tipo, apesar, apesar do discurso cristão parecer um pouco, sei lá, meio almofadinha demais, ou encobridor de muitas violências, etc., né? Qual seria o discurso, assim, que a gente coloca no lugar dele? Qual que é um discurso, assim, que não caia, por exemplo, né? Num tipo, talvez mais voraz de ódio, né? Que eu acho muito curioso, assim, como ideologicamente funciona bem, que é uma coisa chamada tolerância, né? Acho que existe um grande discurso sobre a tolerância, que é uma espécie de, tipo, pô, a gente sempre tolera o outro, sabe? Então, o outro é uma espécie de ser que a gente sempre mantém distante, né? Porque, apesar de todas as sua alteridade, assim, né? Na verdade, ele é um ser controlável, assim, ele é um ser normalizável, é um ser que, afinal de contas, ele não tem nada de diferente muito nele, assim, né? Então, você sempre, você sempre joga o outro para um lugar, assim, onde tanto a alteridade não surge, que você não tem que lidar com ela de nenhuma forma, assim, né? E tanto quando esse movimento de ódio continua um pouco operando pelas vias da gestão das margens, assim. Então, pô, interessante assim na tolerância porque o outro sempre permanece sendo o outro lá onde ele está. A partir do momento assim que ele flexibiliza as minhas defesas, ou a partir do momento que ele exige algo de mim, ou como ele se coloca como aquilo que
é infamiliar a mim mesmo, pô, aí já se constitui uma alteridade um pouco estranha, assim, a gente volta aos mesmos recursos, sei lá, que a gente nomeou como problemático pela via do discurso daqueles que são intolerantes. A diferença que aparece como essa questão, assim, que a gente sempre tem que responder, sabe? Então, tipo, pô, como a gente responde às diferenças de um jeito, assim, que não as calcifique, as isole, assim, e que também não surja como esse apagamento das diferenças, que no fundo, é um apagamento do ódio, assim, né? Ódio como aquilo que, pô, nunca pode surgir a diferença, assim, né? Nunca pode, as coisas nunca podem se estranhar. Então, que é também uma versão muito potente, assim, de como funciona o modo como a gente lida com o estrangeiro. Que eu acho que é um objeto de pesquisa muito tradicional na psicanálise, que é de pensar o antissemitismo. Então, tipo, essa é uma discussão que aproxima muito a psicanálise do tema do ódio, né, no seu aspecto mais social, que é de pensar assim, como funciona, qual que é o momento em que a gente, né, com os temas assim mais freudianos, né, e mais século XX, assim, né, falar assim, qual que é o momento em que para um ariano a questão do judeu assim se torna uma coisa tão instigante, sabe? Qual que é o momento em que aquela figura aparentemente, né, tão comum e tão você consegue olhar para um judeu e perceber assim o seu aspecto mais universal, assim, né? Mas que em alguma coisa ali aquele sujeito ele, ou talvez até mesmo por ele ser normal demais ou simples demais ou nada de extravagante nele, é justamente por isso assim que ele vai despertando uma espécie de excesso em mim, um excesso assim fantasmático, em que aquela figura se torna radicalmente estranha e que eu passo a odiar ele por uma coisa que, no fundo, eu não sei bem o que é, mas que, como não está bem disposta, ou como não está bem formulada, como não está bem nomeada, é uma coisa nele mais do que ele mesmo, aquilo se converte numa forma fantasmática, assim, que o sujeito nunca está em condição de eliminar aquilo que ele odeia. Então, tipo, tem essa. O Zizek conta essa. Ele usa esse exemplo para pensar assim, né? Tipo, ou sempre quando você odeia uma coisa que é mais naquele sujeito do que ele mesmo, você tem um grande problema, assim, de que ele sempre vai reaparecer e, né? Quanto mais você expurga ele, mais ele parece poderoso. Isso é o que me vem à cabeça. Não sei se vem à cabeça de vocês também. Um vídeo de uma senhorinha que estava na manifestação, né? Na manifestação do 7 de setembro. Aí uma moça perguntou para ela assim, né? Pô, o que você tá lutando contra quem? Você quer tirar o presidente do poder, sei lá? Não lembro exatamente a pergunta, né? Mas ela estava lutando, querendo tirar o poder dos comunistas. Uma senhorinha, assim, não sei quantos anos ela tinha, mas ela é uma grata senhora, de cabelos brancos. Então, tipo, você vê, né? Tem essa perspectiva de que, pô, quanto mais você tira o sujeito do poder, assim,
mais ele reaparece, assim, mais ele. Quanto mais ele tá sumido de cena, sabe? Então, tipo, quanto menos comunistas tem, você tá vendo menos eles assim, mais, é porque, na verdade, ele tá presente, só que a gente não tá vendo. Isso é mais perigoso ainda. Então, tipo né? Aquele rato que entra dentro de casa e a gente nunca sabe onde é que tá. Então, tipo, é realmente ali que ele vai aparecer no lugar mais improvável que existe, vai te tirar de cena. Então, a gente precisa sempre ter esse objeto em mente, assim, de que ele fica maior quanto mais a gente exclui ele. Quanto mais ódio é depositado nele, mais ele cresce. Ele nunca diminui. E isso parece um tanto quanto paradigmático, assim, com as nossas perturbações, assim, aquela coisa que sempre volta, aquela coisa assim que, acho que, para ser bem aberto, assim, acho que isso aparece nos movimentos, assim, mais, um pensamento mais de esquerda, assim, com uma certa relatividade, assim, né, pô, a gente, é como se as coisas nunca tivessem radicais o suficiente, sabe, para exigir uma postura radical, sabe? Então, as coisas a gente consegue tolerar e tolerando a gente vai provando a nossa força, assim, etc. Então, não sei, às vezes o ódio é aquela questão, a gente talvez esteja num momento assim de mais uma vez tentar lidar com ele de uma forma totalmente inédita, assim. Então, enfim. Achei interessante a expressão gozódio que apareceu no texto do. É, verdade, né? Tipo, o, o gozódio, né? Eu acho muito perspicaz, assim, um tipo de sacada. Não sei, Ana, se você quer falar também. Não sei se você quiser falar, a gente complementa aí, etc. Mas de pensar assim, o movimento, o gozo, né? Como esse paradigma assim, daquilo que se repete, daquilo que transborda também. Como acho que é isso que o Mauro Mendes Dias, que tem um livro muito massa sobre os ódios, que eu até tô com ele aqui, ó. É um livro pequeno. Então, tipo, vale a pena. Assim, ele fala de um ponto de vista mais psicanalítico, assim, etc. Mas, bom, quando o ódio se converte, assim, no próprio movimento do ódio, né? Então, tipo, pô, o sujeito sempre existe a relação do ódio ao gozo, né? Eu acho que é importante essa distinção assim do gozo do ódio e do ódio ao gozo, porque no fundo, assim, né? Existe essa espécie de relação que acho que serve muito para pensar coisas como e fenômenos como o racismo, por exemplo, de que, bom, na verdade, né? O que é mais incômodo, assim, o que justifica mais ações e tipo violências com relação a diferenças, né? É de que o outro goza diferente de mim e o outro, na verdade, quando ele goza diferente de mim, ele na verdade sempre goza mais. E como eu não entendo esse gozo do outro, isso vira uma espécie de questão minha. E por quê, né? Eu acho que essa economia é muito suspeita, assim, né? Pensar que, na verdade, quando o outro goza um gozo diferente, ou goza mais, ou goza uma parada assim meio que eu não sei reconhecer, etc, né? Na verdade, é que esse sujeito tá. Sabe aquela parte do gozo assim que tá me fazendo queixar, né? Tipo, pô, será que meu gozo não. Por que ele não é tão bom assim? Ou por que, né, aquilo.
gera esse desconforto em mim. A lógica é que, na verdade, o outro, esse gozo a mais dele, que para mim tá a menos, é o que ele tá roubando de mim. Então, existe um rapto de gozo de que, pô, isso justifica o meu ódio ao outro, assim. Seja aquele gozo propriamente da sexualidade, assim, ou como o outro goza com o seu corpo. Mas quando aquilo aparece como estranho, como aquilo aparece como uma coisa assim, controlada, não é controlado assim porque vai sair do controle, mas é controlada porque isso precisa ser reequilibrado, sabe? O outro tá gozando o meu. Então, acho que isso tá mais do lado assim do ódio ao gozo, né? Enquanto talvez o gozo do ódio é quando essa própria, essa própria tentativa assim de expurgar o outro, né? Como ela nunca chega no seu fim, ela nunca se concretiza, ou o sujeito nunca consegue uma coisa que seria uma saída assim analítica, né? Articular isso com outro significante que vai fazer, sei lá, ele retroagir, pensar a posição do ódio ao outro e conseguir simbolizar isso de alguma forma, mas, pô, né? Pô, aquilo que a meta do ódio como a destruição, quando o cara nunca consegue chegar nessa destruição, isso vira o próprio movimento do ódio. O ódio como a tentativa de fracassar sempre, saca? Então, e se colocar sempre nessa posição de que, pô, aquilo não chega e isso, né? Que é uma sacada lacaniana, assim, né? Que tem um mais de gozar, um jeito da gente lucrar das nossas experiências de fracasso e destruição do outro, que é a gente odeia mais, sabe? A gente continua odiando e a gente vai meio que injetando essa frustração, falar termos psicanalíticos, né? Esses restos, esses resíduos, como parte da equação, assim. Enfim. O que mais, gente? Teria mais alguma outra coisa importante, assim, para a gente considerar sobre o ódio? Então, pode ler o chat do Felipe Não, cara, primeiro. você tá com a palavra. Ah, então tá, obrigado. Ó, seguinte, vamos lá. Parece, depois assim, da ideia que a gente estava trocando agora, que eu lembrei também muito das enquetes do Instagram, né? Inclusive, parece que eu tô vendo todas as palavras flutuando aqui e que daria um bom texto. Uma boa conversa, que é a que a gente está tendo. É, me parece assim, que o ódio, ele, vamos colocar aqui, que ele fica dançando entre as questões, assim, os afetos, em uma situação mais interna do sujeito e outra mais externa, um pouco voltada até pelo real, né, que foi falado. Eu imaginei, assim, duas situações. Ódio, vamos colocar aqui. Quando estava agora há pouco falando sobre essa questão de direcionar o ódio para o outro, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Xingar os famosos nas redes sociais. Um exemplo. E o segundo exemplo é depredar patrimônio público. Então, parece que eu estou tentando localizar, sabe? Se é uma coisa assim que a gente pode diferenciar entre individual e coletivo. Individual seria no sentido desse exemplo, do mais uma coisa mais do sujeito, sabe? E outra nesse coletivo que seria, sei lá, um descontentamento com o governo. Dá para entender?
O que vocês acham, gente? Acho que são coisas assim. Eu, Ah, falei. eu acho que eu entendi. Eu penso, por exemplo, Victor, que o ódio é um agente político desde o início do Estado-nação. Foi o ódio que começou a distribuição do Estado-nação. Porque o grego odiava quem não falava a mesma língua que ele começa a denominar o outro como bárbaro. E porque o outro não falava grego, o outro era inferior. E aí toda a nossa ideia de Estado-nação, por exemplo, é fundada em cima dessa lógica de ódio. Vão ter outros galhos, mas é o principal agente político que tem. E aí eu acho que a gente consegue encontrar o ódio tanto nessas questões individuais, subjetivas, quanto nas questões que são coletivas. A gente vai conseguir encontrar o ódio tranquilamente dentro do fascismo. O fascismo precisa do ódio como motor de ação, mas também o comunista precisa do ódio como motor da revolução. Ah, e aí a gente vai encontrando ódio aqui, ali, porque me parece que o ódio é energia. Para qualquer tipo de ação, transformação ou manutenção, é uma fonte de energia mais poderosa do que o petróleo. Que inclusive tem uma música muito bonita de uma mulher que chama Paula Mirhan. Não sei se é a música ou o nome do álbum, mas que chama Petróleo. Que é sobre ódio. Então, né? Tipo, essa parada assim, essa liquidez do ódio, né? Essa coisa que você, você coloca em alguma coisa assim, né? Pra fervilhar, etc. Mano, quando ele falou da questão, quando você falou da questão do idioma, Carlos, bum, saca? Porque aí, de fato, parece que o ódio é líquido e misturado, saca? Um monte misturadão. Comentário do chat, Mikael. Eu só ia comentar mais uma coisa, que é tipo, não sei, né? Eu acho que você fala esse negócio do idioma, eu sou vendado a pensar no inconsciente, né? Que é o Lacan, quem vai gostar dessa ideia, né? Do inconsciente como uma espécie de idioma particular, né? O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Então, o nosso inconsciente é uma espécie de estrutura privada, né? É a estrutura da linguagem do seu jeito privado. E, né, que faz a gente lidar com a linguagem do seu jeito mais geral, uma espécie de salto de fé, assim, né? Tipo, pô, a gente acha que, na verdade, o outro está querendo dizer a mesma coisa quando a gente fala, sei lá, qualquer palavra, assim, né? Acho que existe uma espécie de consenso não dito, assim, de que na minha estrutura, assim, a gente está se referindo às mesmas coisas. Que é quando o Lacan vai falar assim, que o gozo é uma coisa do um. O gozo não é uma coisa assim, né, compartilhável ou dita, ou que a gente sempre se aliena no nosso gozo, né? O gozo é uma coisa muito privada, assim. Então, é como se a gente estivesse potencialmente odiando, ou potencialmente fazendo essas cisões do ódio o tempo todo, né? Porque isso é uma sacação psicanalítica, assim, de que, na verdade, o ódio vem primeiro do que as outras coisas. Primeiro a gente, tipo, primeiro a gente odeia, depois a gente tem essa constituição, assim, do eu e do outro, assim, né? A gente decide se a gente vai amar ou não, mas primeiro a gente separa. Primeiro a gente cria fronteiras, assim, né? E depois a gente vai descobrindo, né, que, tipo, pô, a gente criou essa fronteira, mas na verdade antes era tudo a mesma coisa. Então, as coisas aparecem de novo, assim, sujeiras aparecem de novo, e a gente, o movimento do ódio, né, uma essa espécie de sempre deixar a casa limpa. Então, né, que volta na questão de como a gente lida com as diferenças, né? Então, enfim, pensei nisso quando você falou assim.
o que, Vitor, também, tipo, pô, o, o, o Carlos falou, né? Tipo, pô, os comunistas também precisam de uma dose de ódio, assim, né? Só que a gente precisa colocar um pouco, adicionar, assim, uma, sei lá, se é gramas ou são litros de ódio, etc. Mas acho que aqui entra a questão do discurso de ódio, né? Que é, pô, mas tem outros afetos dentro de um discurso, assim, né? São outros afetos que mobilizam também. A gente vai fazendo uma espécie de conjunto ali, estratégico e mesmo funcional do que a gente poderia fazer, né? Mas a questão de quando o ódio virar o único elemento de um discurso, assim. Então, tipo, é um discurso irracional, talvez por excelência, assim, né? Tipo, ele não combina com outras coisas. É por si apenas a, a matéria do ódio, assim. Acho que isso, né, fala assim, da graminha de ódio, né? Pô, faz parte, não sei, né? Vou falar aqui, mas faz parte a gente, sei lá, exteriorizar o ódio de alguma forma e isso aparecer materialmente, né? Então, tipo, o ódio como marcador de diferenças, assim, entre, pô, as estátuas, por exemplo, que a gente quer que permaneçam em pé, as estátuas que a gente não quer que permaneçam em pé. Então, isso é flagrante de ódio, assim, né? Tem uma certa destruição, assim, que não é simplesmente uma reforma, mas ela é real, né? No sentido mais lacaniano do termo, assim. O Felipe falou aqui, Felipe, fica à vontade, tá? Se você quiser falar. Ele falou que liga muito quando os estudos sobre fascismo, né? Que diz haver a presença desse discurso compensatório, um ressentimento que faz dar força a esse movimento. Verdade, né? Tipo, tem um encontro só sobre ressentimento. Acho que seria legal você participar também. Acho que mais pra frente aí. Mas tem essa coisa, né? De que o ressentimento é uma coisa assim que ela é compensatória, mas veja, também tem uma repetição que nunca se completa. Então, tipo, o sujeito sempre ressente alguma coisa, sabe? A coisa fica, né, voltando do mesmo jeito, assim, sem transformações. Que o ressentimento, acho que ao contrário do ódio, assim, ele é muito marcado pela estagnação, assim, né? Tipo, o sujeito ressentido é também aquele sujeito assim que não opera algo de novo, assim, não não faz, não se permite, né, fazer circulação assim, de outros sentimentos e etc, etc. Então, acho que, né, você vê como essas coisas vão aparecendo assim, a gente lida com as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto com uma coisa assim que irrupção atrás de irrupção, assim, né, que acho que é um movimento muito característico que a gente vê hoje em dia, né? Tipo, é crise atrás de crise, né? E justamente porque é crise atrás de crise, assim, as coisas estão o tempo todo assim instáveis. Isso cria uma certa repetição, né? Então, tipo, você passa a sempre considerar os mesmos afetos, a mesma posição, assim, de que, pô, beleza, lá vem a crise, lá vem mais um, etc. Tipo, enfim, você vê, né, como esse movimento pulsional que a Ana falou, né, tipo, pô, tem um gozo que sempre sustenta ali, pô, isso também é afeto, assim. Então, o modo como a gente decide organizar ou mecanicizar os nossos afetos diz muito, assim, de como a gente enxerga a própria realidade, assim, né? Tipo, a realidade como aquela coisa que sempre volta, coisa que é sempre a mesma, etc. Pô, de novo, né? Não há nada de novo que a gente possa fazer. Enfim.
isso me incomoda também. Mas eu não falei sobre fascismo, né? Mas se você quiser falar aí, tem que ser algo que eu não consegui ler, etc. Enfim. Hum, mais alguma ideia? Teve um negócio que você falou um pouco antes, eu conferi as minhas anotações aqui, sobre o ser que recebe o ódio, quanto mais poder se tira dele, mais perigoso ele fica. Aí o Felipe trouxe o negócio do fascismo, me lembrando a listinha do Humberto Eco. Ah, faz parte do fascismo pintar o oponente em que o ser mais poderoso e perigoso do universo. Para o fascista, por exemplo, o comunista é sempre fraco e sujo, ao mesmo tempo que o comunista é controlador e ele é dono de todos os meios e está sempre escondido a cada sombra, querendo uma oportunidade para destruir a sua família. E isso é bem característico dessa ideia de ódio, dessas coisas que vão pendendo de um lado para o outro. Quanto mais poder se tira do seu oponente, que Lomba traz, tem uma palestra dela sobre descolonizar o conhecimento, em que ela traz a ideia do racismo enquanto uma progressão do ódio. É preciso continuar silenciando o corpo dos negros, porque a partir do momento em que eles puderem abrir a boca para falar, eles vão denunciar o passado. E assim você vai criando um ciclo que vai mantendo silenciamento e violência, silenciamento e violência. E eu acho que isso é uma das coisas que se faz com ódio. Não necessariamente é das coisas que se faz com. Cara, tipo, você falou, eu lembrei de uma versão muito contemporânea, assim, desse problema, né? São as teorias da conspiração, de que, tipo, na verdade, o outro, ele é muito poderoso, assim, então, tudo que você tá vendo, assim, tá sendo controlado por um outro, assim, então, tem um outro dentro do outro, saca? Então, tudo que você tá vendo é uma grande espécie de ilusão, assim, uma espécie de, sabe? Tipo, tudo uma espécie de etiqueta formal, a democracia, etc. Mas na verdade, os donos do mundo estão controlando e, pô, ele é exatamente aquele sujeito que você não tá pensando que é. É justamente o sujeito, às vezes, assim, mais simples ou mais, assim, que não discursa logo aquele discurso que você espera ouvir dele. Mas, enfim, isso é um jeito de governar, né? Falar assim. Talvez um modo propriamente fascista de governar é lidar com as teorias, não como se fossem, assim, meras lateralidades, ou esse puro, assim, né? Mas é um próprio jeito de você fazer a coisa andar, você sempre criar um clima de conspiracional, assim, que, né? Você tem que lidar com ele de alguma forma e pelo meio que você falou, né? De silenciamento, né? Não é que o sujeito não pode falar e ele não fala, mas é porque ele fala demais, né? Então, vocês que não estão vendo, assim, né? Tipo, mas se ele abrir, ele fala demais. Enfim, justamente. Ficar calado. Pois é, galera. Vocês mandam. Isso. Próximo encontro vai ser uma parada assim, talvez remeta um pouco, sobre certeza. Eu achei um aspecto diferente, assim, eu acho que tem umas certas variantes muito importantes para a gente pensar. Certeza como refúgio, assim, né? Tipo,
tem a ver um pouco com isso que a gente tá falando, o caso, tipo, pô, a gente sabe exatamente o que a gente tá vendo, assim. A gente, pô, a gente tem uma doutrina muito clara a respeito daquilo que está acontecendo. Então, tipo, isso é um jeito de se posicionar dentro de uma fantasia política. Tanto que fantasias políticas dizem muito mais do que a gente imagina. Assim. A gente sempre está na nossa cabeça assim, a política sempre aparece de alguma forma e o nosso lugar dentro dela já aparece assim um pouco, né? Tudo desenhado. Assim. Então, pô, a gente, né? Acho que tem muita gente que respondeu que o afeto é uma coisa mais conservadora, assim. Esse é o modo de se enxergar dentro da política, de se enxergar, sei lá, como está sendo rodeado de ódio e esse ódio é sempre para se conservar, etc. Então, isso determina um pouco o que a gente pode fazer, o que a gente pode operar assim no mundo das coisas, politicamente, não só individualmente. Voltando naquela tríade das paixões que você trouxe do Lacan, ódio, ignorância e amor, eu acho que tem a força da romantização, que está sempre pendendo para a ignorância. Na mesma medida em que ela idealiza o amor, ela vilaniza o ódio. Ela precisa da relação de ambiguidade entre esses dois afetos. E aí, nisso, você determina o que o seu oponente pode ou não pode fazer. A gente vê muitas manifestações, é muito fácil de identificar o ódio no discurso do Bolsonaro. E a gente essa ideia de dizendo a gente defende o amor. Não, a gente precisa entender os nossos ódios enquanto força política. Então a gente não vai fazer nada, a gente vai fazer as separações. E como as separações é que fazem a divisão política. O capitalismo, enquanto sistema, ele depende religiosa combatendo o ódio, odiando pessoas docilizadas e alienadas das suas próprias forças políticas. E isso é perigoso, historicamente problemático. Acho engraçado, né? Porque, por exemplo, você contou muito bem, assim, da ignorância, né? Como esse lugar de, tipo, pô, não quero saber nada disso, né? O outro, assim, nunca está em condições de fazer o que realmente vai fazer. Ou eu mesmo não sou capaz de fazer isso que vou fazer, né? Com um discurso, assim, um pouco, né? Pô, eu tô falando aqui, mas é só... Enfim, como... Acho que é engraçado. A gente tá falando de paixões, né? De afetos, etc. Isso dá um grande sinal de como na política as coisas às vezes dizem pouco ou quase nada do quanto a gente é capaz de racionalizar as coisas que estão acontecendo ou dar uma certa, né, uma aposta infinita num tipo assim de tipo num modo muito romântico de lidar com diálogo, por exemplo, né? Que é um modo de racionalizar, seja os afetos, assim, né, dar um corpo mais civilizado para a coisa, né? Que acho que é um drama assim que a gente vive, né? O ódio sempre tem a ver com incivilidade, parece, né? E, pô, a ignorância, assim, né? É muito bom você ser o cara que não sabe muito das coisas, que às vezes se deixa levar, etc, né? Isso te garante uma posição muito privilegiada. Aí eu pensei nisso, tipo, pô, usar o ódio, assim, né? Ou entender o lugar dele, não significa exatamente racionalizá-lo ou
não significa racionalizá-las. Tipo, vou construir uma coisa assim muito cheia de razão, etc. Que, bom, é isso que vai destronar uma certa relação de poder ou certa estrutura, etc. Bom, isso é ódio com racionalização das coisas. Ódio como uma justificativa, assim, que meio que inibe aquilo que, de novo, poderia acontecer. Assim. De novo, aproveitando dessa ambiguidade. Assim, né? De novo em uma coisa nova. Assim. Enfim. Achei legal. Pô, gente. Acho que se a gente não for continuar mais, assim, não for conversar mais, a gente poderia ir já ensejando a próximo encontro, assim, né? E, claro, se vocês quiserem trocar mais ideias, a gente compartilha figurinhas, assim, eu até tinha planos de mandar mais referências, só que, não sei, talvez ficasse muito assim, se a gente não soubesse usar com muita perspicácia referências, assim. Mas, pô, tem muitos textos legais sobre ódios e muitas, muitos lugares, né, pessoal da psicanálise, onde a gente pode esmiuçar mais a questão do ódio teoricamente em outros lugares, assim, não só na política, quer dizer, né, como já poderia. O ódio, que é uma coisa que o Mauro Mendes Dias fala, né? O ódio na comunidade analítica, assim, né? Como é que é o ódio em pessoas assim, que se tomam como desidentificados? Então, tipo, há pessoas que não têm comprometimento nenhum com fraternidades. Então, tipo, pô, isso não rivaliza mais ainda, assim, os indivíduos entre si, né? Enfim, a gente poderia ainda levar por vários tópicos, assim, que talvez sejam oportunos a gente voltar neles, etc. Mas, enfim, que, acho que rola da gente ir encerrando, assim, talvez. Não sei, eu tô indo pelo silêncio de vocês mesmo. Não sei. A gente pode continuar com a conversa, como eu falei, tipo, no Zap, etc. Mas, enfim, foi muito massa. Espero que vocês tenham colhido alguma coisa, alguma questão. E próximo encontro a gente elabora uma coisa nova, assim. Tipo, a gente pega outros textos, etc. Fala da certeza. E, e assim por diante. Tá bom? É isso e obrigado. Eu vou tentar upar esse vídeo no YouTube, só porque, sei lá, só pra gente salvar mesmo. Nada comercial demais. Mas enfim, é isso. Valeu, gente. Todo mundo que apareceu, tá bom? Depois dê um feedback que a gente pode fazer, ou como a gente poderia aprimorar, tá bom? É isso. Valeu. Até a próxima. Valeu, Matthews. Bravo. Vou esperar todo mundo sair, eu sou mó restritivo.